Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao quinto episódio da série Obras Completas de Sigmund Freud. Neste episódio, nós trabalharemos o texto de 1890, Tratamento Psíquico da Alma. E o título desta aula é A Palavra como Cura, Freud e o Tratamento Psíquico. Nosso objetivo é apresentar e discutir os principais conceitos desenvolvidos por Freud nesse seu artigo, enfocando a eficácia do tratamento psíquico, o papel da palavra e a relação entre corpo e alma. Em relação ao poder da palavra, uma análise da linguagem como instrumento terapêutico. E na relação corpo-alma, uma investigação que há nesse texto da conexão entre estados anímicos e manifestações físicas. Há nesse texto uma importante consideração sobre a importância da palavra. De alguma forma, o corpo escuta o que a alma não quer dizer. A palavra é um veículo de transformação psíquica. Olha o que Freud diz no texto, logo na sua abertura. As palavras são um instrumento essencial do tratamento anímico. Um leigo talvez ache difícil entender como distúrbios patológicos do corpo e da alma podem ser eliminados com, entre aspas, simples palavras do médico. Pensará que desejam que ele acredite em magia, e não estará tão errado ao pensar assim, pois as palavras que usamos diariamente não são outra coisa, senão magia desgastada. Freud fala nesse texto aqui sobre a relação entre o somático, né, que diz respeito ao corpo, soma em grego é corpo, e o psíquico, né, tanto nos animais quanto nos homens. É uma relação recíproca. Mas geralmente a medicina se preocupou sobre os efeitos do corpo sobre a psique. Nesse texto, Freud inverte essa relação para pensar os efeitos da psique sobre o corpo, que nos leva ao grande tema do texto, que é o tratamento psíquico. Qual a definição de tratamento psíquico? Tratamento psíquico quer dizer, seja de perturbações anímicas ou físicas, por meios que atuam, em primeiro lugar e de maneira direta, sobre o que é anímico no ser humano. Sabemos que a anima vem de anima, anima, que quer dizer alma em latim, psique, alma em grego. Três considerações sobre o tratamento psíquico. Primeiro, é um tratamento pela alma, e não apenas da alma. Ou seja, o método terapêutico utiliza recursos psíquicos para tratar diversas condições. O segundo elemento é que é fundamentado no uso da palavra como instrumento terapêutico. Veja como a psicanálise está nascendo. A psicanálise pensada posteriormente como cura pela palavra. Ou seja, a linguagem é o veículo principal da intervenção clínica. O terceiro elemento é que o tratamento psíquico tem efeitos tanto em perturbações psíquicas quanto corporais, e a sua eficácia é demonstrada em condições de diferentes naturezas. O fato é que houve pela medicina até então uma desvalorização do psíquico. Freud diz que os médicos pareciam temerosos de conceber uma certa autonomia à vida anímica, como se com isso fosse abandonar o terreno da cientificidade. Então, comparando a medicina moderna e a crítica freudiana, a medicina moderna priorizava o corpo físico e as explicações orgânicas, mas Freud denuncia esse reducionismo organicista na prática médica. A medicina moderna tinha como foco lesões visíveis e alterações mensuráveis. A crítica de Freud é uma busca pela reintegração do valor da subjetividade no campo da cura. A medicina moderna valorizava a objetividade científica, enquanto Freud reconhecia a autonomia da vida anímica. Uma das mais extraordinárias frases de seu texto, ele dirá: apenas quando estudamos o patológico chegamos a compreender o normal. Este é um princípio jamais abandonado pelo pensamento freudiano. Isso nos leva à questão das doenças sem lesão. Ele diz no texto: um grupo desses doentes destaca-se, mas em quem não se encontram sinais visíveis e palpáveis do processo patológico. Ou seja, eles possuem sintomas reais, com manifestações clínicas concretas e observáveis. A gente está falando da histeria, principalmente, né? Há a ausência de lesão, a inexistência de causa orgânica aparente, e cuja etiologia, ou seja, a causa, é anímica,
São vivências afetivas que atuam sobre o corpo. O que nos leva ao conceito do tratamento verbal, a palavra e não bisturi, como instrumento de acesso ao sofrimento. O corpo reage à alma. Os estados afetivos, dirá Freud, causam, por exemplo, embranquecimento dos cabelos, fazem a gordura desaparecer e provocam alterações patológicas. Ele aponta no texto quanto a tristeza deprime o sistema, a alegria rejuvenesce. Ele fala bastante nesse texto sobre as curas pela fé, né? A fé pode curar, e as enormes transformações que sentimos em nosso organismo a partir dessa questão. Veja o que ele diz, leiamos o texto. Por fim, não há dúvida de que a duração da vida pode ser bastante reduzida por afetos depressivos, e que o susto violento, uma profunda ofensa ou humilhação, pode pôr um fim súbito à vida. Curiosamente, este último resultado também se observa, às vezes, em consequências de uma grande alegria inesperada. Ele diz que todos os estados psíquicos, também aqueles estados que nós nos acostumamos a ver como processos intelectuais, são afetivos, em alguma medida. E nenhum desses processos, segundo Freud, é desprovido de manifestações físicas e da capacidade de modificar processos físicos. E a partir daí que ele vai explicar as curas pela fé, as leituras de pensamento, a influência da força de vontade nos processos psicológicos do corpo, inclusive para a cura de doenças graves e crônicas. Ele diz que a influência da expectativa criada é mais evidente nas chamadas curas milagrosas, que ainda hoje sucedem ante os nossos olhos, sem a interferência da arte médica. E de onde vêm essas curas? Ele diz claramente: não há necessidade de aduzir outra coisa que não as forças psíquicas para explicar as curas milagrosas. Não é isso, gente. Freud está falando sobre a magia das palavras. Como dissemos no início do vídeo, as palavras de nossa fala cotidiana não passam de magia, mas atenuada. Há um encantamento na linguagem. A palavra opera transformações reais. Isso inaugura a ideia da escuta como ato clínico, pois ouvir é parte fundamental do processo terapêutico. A cura acontece pela expressão verbal do sofrimento. Esse é o princípio talvez mais importante da psicanálise, que nos leva ao papel da expectativa. É essa expectativa confiante como uma força atuante com que temos de contar em todas as nossas tentativas de tratamento e cura. Ele diz que, olha, não podemos ser ingratos a ponto de esquecer que a mesma força também apoia continuamente os nossos próprios esforços médicos. Então, a conduta psíquica do paciente é um dos recursos fundamentais do tratamento médico. Desde sempre, e no passado bem mais do que hoje, os médicos praticaram o tratamento pela alma, pela psique. Entendendo isso como esforço de suscitar no doente os estados e as condições psíquicas mais favoráveis à cura. Então, esse tipo de tratamento é o mais velho da história. O estado subjetivo do paciente, a disposição interna influencia diretamente a sua melhora. Logo, a fé e a confiança são elementos psicológicos com efeitos terapêuticos reais. Isso nos traz a questão do vínculo terapêutico, a relação com o terapeuta como fator clínico essencial. Veja a transferência, mais uma vez, sendo apresentada aqui. Vamos ler o texto. Portanto, assim como hoje a pessoa do médico era um dos principais fatores para se alcançar no doente o estado psíquico favorável à cura. Agora, dirá Freud, começamos a entender então a magia das palavras. Elas são, afinal, o mais importante meio pelo qual o indivíduo busca exercer influência sobre o outro. São bons instrumentos para provocar mudanças psíquicas naquele a quem se dirigem. Já não parece enigmático, então, afirmar que a magia das palavras pode eliminar manifestações patológicas, sobretudo aquelas baseadas elas mesmas em estados psíquicos. Esse é o nascimento do moderno tratamento pela alma. Depois disso, Freud discorre sobre o hipnotismo e a sugestão.
A palavra, nesse caso, volta realmente a tornar-se magia. No hipnotismo, revela-se o poder da palavra. A hipnose revela a influência direta da linguagem sobre o corpo. A hipnose busca o silenciamento do sintoma, ou seja, a sugestão hipnótica pode eliminar manifestações sintomáticas, mas há limites. Freud reconhece que a hipnose não resolve as causas do sintoma, apenas o silencia. Para saber um pouco mais sobre a hipnose, veja os 4 vídeos anteriores sobre as obras completas de Freud disponíveis aqui no meu canal. Falando um pouquinho mais sobre ela, Freud aponta que o mais significativo sinal da hipnose, o mais importante para nós, está no comportamento do hipnotizado em relação ao hipnotizador. Há uma docilidade, uma obediência e uma credulidade em relação ao hipnotizador. E na hipnose profunda, ela é quase ilimitada. Então, no indivíduo hipnotizado, é extraordinariamente elevada a influência da psique sobre o corpo, semelhante ao da criança em relação aos pais que ama, ou em algumas relações amorosas, onde há entrega total. Essa fala do hipnotizador, que tem os efeitos mágicos que relatamos, é chamada sugestão. Então, parece que está tudo resolvido através da hipnose. A hipnose seria, em princípio, a solução para a maior parte desses problemas, a cura pelo tratamento psíquico. O médico coloca o paciente no estado hipnótico, transmite-lhe a sugestão, modificada conforme as circunstâncias, de que ele não está doente, de que não sentirá mais sintomas após acordar, e então o desperta. E pode confiar em que a sugestão cumpriu seu dever ante a doença. Até hoje, nós encontramos aí algumas centenas de pessoas na internet, nas redes sociais, em outros lugares, prometendo curas milagrosas através da hipnose. Então a hipnose não presta? Não. Freud vai dizer que é frequentemente possível observar um bom efeito da sugestão numa hipnose leve, tratando-se de sintomas leves. Mas há algo em relação aos sintomas mais graves, que tem causas mais profundas, em que a coisa se dá de forma completamente diferente. Leamos o texto. Se lidamos com um doente e insistimos, mediante a sugestão, para que deixe a doença, notamos que isso para ele constitui um grande sacrifício, não um pequeno. O poder da sugestão rivaliza com a força que criou os sintomas e os mantém, mas a experiência ensina que esta é de outra ordem de magnitude que a influência hipnótica. Ou seja, a hipnose fracassa diante dos sintomas mais graves, mais complexos, mais profundos, que são justamente os sintomas dos neuróticos. Ou seja, o que Freud aponta aqui é um limite para o tratamento hipnótico, um limite que foi descoberto a partir de sucessivos fracassos no uso da hipnose para a cura de doentes neuróticos. Primeiro, porque eles são ruins para serem hipnotizados. Eles resistem à hipnose e muitas vezes não é possível hipnotizá-los. E o outro ponto, que é o que eu quero destacar aqui agora, é que aí aparece a relativa fraqueza da sugestão comparada com a doença que deve combater. Ou seja, a sugestão tem uma força, mas a doença neurótica tem uma força muito maior. A sugestão pode remover as manifestações patológicas, mas somente por um tempo. Decorrido este, os sintomas da doença retornam e têm de ser afastados outra vez mediante nova hipnose em sugestão. Repetindo-se frequentemente esse processo, ele esgota a paciência do doente, do médico, e tem por consequência o abandono do tratamento. A conclusão de Freud é que o tratamento hipnótico prometeu mais do que pôde cumprir. E ele quase que profeticamente diz o seguinte: não se cansem de buscar outros métodos que possibilitem um efeito mais profundo ou menos imprevisível na vida psíquica do paciente. A psicanálise está sendo gestada aqui em Freud. Logo, logo, ele lhe dará a luz. O moderno tratamento anímico sistemático há de colocar nas mãos dos médicos armas ainda muito mais fortes para lutar contra a doença. Então, a hipnose foi precursora. A técnica hipnótica abriu caminho para o desenvolvimento do método psicanalítico, cujos elementos fundamentais, a transferência, a livre associação e a interpretação, surgirão posteriormente, como uma nova abordagem em que a escuta do inconsciente substitui o comando hipnótico.
Para nós fecharmos, Freud inaugura uma nova clínica, onde há a escuta do invisível, a valorização dos conteúdos não manifestos, onde há o resgate do anímico, é uma reintegração da dimensão psíquica da medicina e uma reabilitação da palavra, reconhecimento da linguagem como instrumento de cura. Pergunta para reflexão, para nós fecharmos este vídeo. O que o seu corpo está tentando dizer que você ainda não escutou? E com isso, nós encerramos o quinto vídeo da série Obras Completas de Freud. Trabalhamos o texto de 1890, Tratamento Psíquico da Alma. Em nosso próximo episódio, trabalharemos o texto de 1891, chamado Hipnose. Se você gostou, deixe o seu like. Siga o meu canal, ative o sininho, faça as suas perguntas, deixe o seu comentário. Um forte abraço e saudações de Caronte.